Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje a gente está aqui mais uma vez reunido em nome de Jesus para falar sobre o Evangelho de Jesus. Espero que todos tenham tido uma boa semana, que Deus nos ilumine sempre e que possamos fechar os nossos olhos, serenar nossos corações. Pedir para que Deus consiga enxergar o que há no mais íntimo do nosso coração e que nesse processo também saibamos reconhecer onde o nosso coração está. Se ele está ao lado de Deus ou não. Onde está o nosso tesouro? Onde estão os nossos pensamentos? Para que isso nos fortaleça, para que isso nos torne verdadeiros cristãos, filhos de Deus. Que a graça de Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado e que Deus ilumine mais esse estudo. Que assim seja. E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, continuando na introdução. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que poderiam infligir o Espiritismo, às seitas que gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Quem tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seu ensinamento, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital. É que quem quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionadas poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, e ainda menos no futuro. Disso resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina, ainda não elucidados, não seriam lei, porquanto ficariam isolados, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão com todas as reservas e a título de informação. Daí a necessidade de se ter na sua publicação a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todos os casos, necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta. Se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia mais nova. É por isso, desde o princípio, eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas, que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência. Por que então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso? Mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Bom, eu vou parar por aqui. Gente, é muito interessante porque ele está mostrando para nós como que Kardec, né, foi construindo toda a lógica na hora de pensar o espiritismo, né? E
é interessante que ele fala assim, que se você um dia for querer sair daquela linha, vamos por assim, você acha que esse livro está desatualizado, e aí você começa a querer trazer outras opiniões, outras coisas em cima disso. Ele fala uma coisa muito interessante, que como esse é um ensinamento dado pelos espíritos, por mais que você queira, né, colocar alguma coisa ali, se ela não for verdadeira, ela não vai para frente, ela vai fracassar. E isso se dá pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seu ensinamento, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Ou seja, eles sempre tentarão manter a verdade para que todos possam caminhar na luz, em direção a Jesus. E aí ele fala assim que se tem alguma coisa que não foi instruída, né, não foi elucidada, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos fazer pergunta e o Espírito vai vir responder. E aí, na hora que o Espírito vir responder, ele vai dar a opinião dele. Só que a gente não tem confirmação se daquilo é verdade ou não. Então, diante daquela afirmação, nós temos que correr atrás para ver se encontramos essa verdade. Nós temos que questionar, temos que buscar em outros centros, nós temos que ver realmente se aquilo é ou não confiável. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai publicar, né, as informações, porque aquilo que você está publicando, outras pessoas vão ler e vão tomar como verdade. E se não for verdade, realmente você vai estar disseminando informações ilusórias, impostoras. E aí você pode desencadear um monte de pessoas que poderiam estar caminhando na luz se não soubesse de tal informação. E você, pela sua pressa, pela sua ansiedade de querer descobrir uma determinada coisa, você foi lá, perguntou, um espírito respondeu e você tomou isso como verdade. Ele fala aqui também que os espíritos superiores, quando eles vão fazer suas revelações, são com uma extrema sabedoria, ou seja, eles não vão falar sobre grandes ideias doutrinárias assim, logo de cara. Ele vai construindo, né, o conhecimento em cada um. E aí, quando o homem estiver preparado para aquele determinado conhecimento, aí ele passa. Porque senão o homem não entende, interpreta do jeito que quer, e aí muitas vezes acaba indo pelo lado fantasioso, né? E você acaba se afastando da verdadeira doutrina, né? Do verdadeiro caminho que eles lutaram tanto para nos ensinar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações que nós estamos recebendo dos espíritos. Se são espíritos levianos ou se são espíritos superiores que realmente estão querendo construir, fazer um trabalho legal. Pensando todo nesse processo, a gente percebe o trabalho, né, que Allan Kardec teve para desenvolver, construir todo esse livro, né. Com certeza ele precisou de ajuda, né, não só daqueles que convivem com ele, mas também da própria espiritualidade, né, que não desamparou e tinha como missão, né, passar isso para a Terra, né, um caminho a ser seguido. Bom, gente, agora vamos ler as orações, né? Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. E agora, o Salmo 23. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura a força de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos agradecer agora a Deus por mais essa semana, que Deus esteja em nossos corações, que Ele seja nosso guia, que diante do desespero, da dor, da preocupação, possamos lembrar no seu nome, pedir auxílio, pedir esclarecimento, para que nós nos tornamos devotados, humildes e confiantes na palavra do Senhor. Que Deus nos ilumine sempre, que todas as dores que estivermos passando, Jesus acolha e nos traga alívio no coração, nos traga a verdadeira luz em amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima.